Fala galera, beleza? Canal Humanamente na área, te ajudando com a prova do Enem e outros vestibulares. Sou o professor Bruno Alves, geógrafo, especialista na prova de Humanidades e em especial Geografia. Bora lá? O tema de hoje é sensoriamento remoto, produção com imagem de satélite e os famosos perfis topográficos, além das curvas de nível. Preparado? Rola a vinheta, pega seu café e vamos que vamos! O tema sensoriamento remoto, imagem de satélite, fotografias aéreas, uso do relevo é cada vez mais comum nas provas. Sensoriamento remoto são as técnicas de imageamento à distância. Hoje as técnicas mais populares, elas envolvem o imageamento por satélite. Qualquer um de nós hoje já tem acesso a esses recursos. Possivelmente você, quando mexeu a primeira vez no Google Earth, no Google Maps, soltou aquela frase clássica: vou achar minha casa. E você achou sua casa, não é? Você foi capaz de uma imagem, de um imageador à distância, um satélite, chegar até a tua casa buscando referências. Acompanha comigo essa imagem da cidade de Brasília, a capital federal. É uma imagem de um espaço urbano, assim seria a cobrança do vestibular, feito de um equipamento, o Landsat norte-americano, a mais de 20 mil quilômetros de altitude. E detalhe, em alta resolução. Como a prova me cobraria isso? Que desenho, que arquitetura, que disposição você enxerga a partir dessa imagem? Por exemplo, Brasília, diferente de outras cidades que têm planos radiais, em que tudo converte para o centro, Brasília não. Brasília nasce a partir de um plano cartesiano e uma cidade ligada ao rodoviarismo. E você percebe claramente na ideia do cartesianismo um eixo monumental e um eixo rodoviário. Cruzando essas imagens com uma coordenada geográfica, você encontra qualquer endereço em Brasília. E assim poderia ser uma chamada para a sua prova. Quando tua prova vestibular ela pensa sobre sensoriamento remoto, produção de imagens, eu posso ligar um pouco a história. E a pergunta seria: em que momento desenvolveu-se mais fortemente a indústria aeroespacial? E a resposta clara é: durante o período da Guerra Fria. Você lembra muito bem a competição entre americanos e soviéticos? E até os livros dizem que quem ganhou no primeiro momento essa corrida aeroespacial foram os soviéticos. O primeiro satélite a ser lançado no espaço, em 1957, foi o satélite Sputnik, dos soviéticos. O primeiro ser a chegar no espaço, a cadela Laika, soviética. O primeiro homem que foi para o espaço, Yuri Gagarin, também soviético. De lá para cá muita coisa mudou. Hoje quem detém o controle maior desse espaço sideral e seu imaginamento são os norte-americanos. O Brasil infelizmente não participa tão efetivamente dessa corrida aeroespacial, até por poucos investimentos. Mas nós temos uma cidade de destaque nesse tipo de indústria, São José dos Campos, em São Paulo. Lá está, por exemplo, a Embraer e o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, além do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós imaginamos que em breve nós poderemos pegar um equipamento, uma aeronave, ir até o espaço e enxergar essa belezura que é a Terra, o planeta azul. Acompanhe comigo esse vídeo, feito por imagem de satélite, um equipamento imageador, sensoriamento remoto. Quando nós tentamos prever para uma prova, por exemplo, do Enem, você tem grande interesse nisso, de imagens de satélite que podem ser cobradas, eu vou fazer uma aposta, fazer um destaque. O caso em Minas Gerais, o rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Dá um close nessa imagem aqui. Perceba que a sua fonte é o Google Maps, hoje tão popular. O que ele mostra? Ele mostra uma área florestada, mostra uma barragem e um material sedimentar, né? Mostra um material descartado a partir da produção de ferro, lama, cascalho, areia, água. E por uma situação ainda pouco explicada, esse material se rompeu. Nessa outra imagem, também do Google Maps, perceba a mesma área, com um pouco menos de detalhes, porque a escala cartográfica é um pouco menor, e ela mostra a barragem do Fundão antes do evento. Perceba agora uma outra imagem de satélite após o evento traumático. A partir das imagens apresentadas, a prova poderia te perguntar, utilizando o sensoriamento remoto, que eventos de impacto ambiental nós conseguimos descrever nessa imagem? E a resposta seria um grande assoreamento
pelo material que veio a partir do rompimento. Quando falamos de utilizações de imagens de satélite, fotografias aéreas, quais serão as principais aplicações? Monitoramento de incêndios e desmatamento, observação de furacões, por exemplo, ou massas de ar, temperatura da atmosfera. Uma outra aplicação desses imaginamentos à distância é feita na área geopolítica. Por exemplo, os norte-americanos observando seus possíveis inimigos, a exemplo da Coreia do Norte. Ou você acha que os americanos não têm a Coreia do Norte precisamente mapeada a partir do espaço, sabendo cada ponto que oferece algum risco em um possível combate? Seria uma aplicação interessante. Veja essa imagem. Essa imagem me mostra, por exemplo, no espaço, aeroportos militares, mostrando possíveis alvos, por exemplo, aeronaves que poderiam levantar, mas eu poderia atacá-las antes delas decolarem. Essa outra imagem ficou bem conhecida. Era a casa que abrigava Osama Bin Laden no Paquistão em 2011 e que numa operação conhecida por A Hora Mais Escura, os norte-americanos entraram no espaço paquistanês sem autorização paquistanesa e com equipamentos de imaginamento noturnos chegaram com precisão e teriam capturado o homem mais procurado do pós 11 de setembro de 2001. Esse vídeo vai rolar aqui agora, dá uma olhadinha, mostra helicópteros americanos atacando seus inimigos à distância, utilizando o equipamento de sensoriamento remoto. Dá uma olhada. Beleza, quais equipamentos são mais utilizados para o sensoriamento remoto? O imaginamento via satélite, as fotografias e vídeos aéreos, ou seja, usando aeronaves, inclusive os drones, que crescem popularmente no mundo hoje, os radares e os sonares. Acompanha comigo essa imagem, produzida pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Cada ponto vermelho que você observa, visto do espaço, identifica um ponto com a temperatura superior a 47 graus. É um mapa produzido por sensoramento remoto e imaginamento à distância que mostra possíveis áreas de incêndio. Seria uma cobrança interessante. Essa outra imagem mostra uma área chamada Foz do Rio Amazonas, na região norte do Brasil. Perceba que as cores são um pouco diferentes. É que quando o satélite ele produz imaginamentos em bandas espectrais que não são do espectro visível, nós podemos converter em espectro visível usando um sistema chamado de RGB, Red, Green, Blue. Eu coloco então em azul, vermelho e verde. Ao observar essas manchas cor-de-rosa ou magenta, eu consigo monitorar à distância o aumento do desmatamento, por exemplo, na região amazônica. Mais uma imagem para você. Essa imagem é conseguida a partir do Google Maps. Percebe que ela está em tridimensão, está uma imagem estereoscópica. Mas como eu consigo produzir uma imagem com esse formato? Quando um avião ou um satélite faz fotografias de um objeto ou um território, um quadrante, a partir de dois ângulos diferentes, quando eu sobreponho a imagem, ela fica tridimensional, imitando os olhos humanos, que enxergam com estereoscopia. Beleza, Bruno, mas onde eu aplico isso? A partir das imagens tridimensionais, eu posso produzir algo que sua prova cobra muito: as cartas de curva de nível. Dá uma olhada em uma carta aqui. Essa imagem mostra uma carta de curva de nível e logo abaixo, o que a prova te cobra, os perfis topográficos. Perceba que a primeira imagem mostra um ambiente montanhoso. Acompanhe que as linhas, chamadas de isoípsas, mostram uma linha com a mesma cota de altitude. A segunda imagem, em vez de montanhas, mostra um vale, um cânion. É facilmente perceptível no perfil topográfico. Uma cobrança muito comum é o seguinte: qual dessas áreas eu poderia ter uma agricultura mecanizada? Em qual delas eu poderia ter ecoturismo com escalada, por exemplo? Vai uma dica fundamental para você. Se ao observarmos as isoípsas e elas são linhas afastadas de altitude, perceba que o relevo é mais suave, ele é mais tênue, bom para mecanização. Perceba na outra imagem, se as linhas são muito próximas umas das outras, o indicativo é de que o relevo é abrupto, bem mais inclinado. Não seria adequado para uma agricultura mecanizável, mas de repente para um rapel, para uma escalada, um ecoturismo. Ficou claro? Finalmente, o formato que mais cai para você. Perceba essas três figuras com cartas de curva de nível e perfis topográficos. Bruno, quando eu vou identificar na minha prova que se trata de uma elevação ou de uma depressão? A imagem do meio
me mostra uma elevação. Perceba que os valores de cotas de curva de nível isoípsas, eles vão crescendo da lateral, da periferia para o centro. 100, 200, 300, 400, 500, 600, da periferia para o centro. Já nessa primeira imagem, à sua esquerda, perceba que se trata de uma depressão, de uma zona de um vale. E como é que eu percebi isso nas cartas de curva de nível? Os valores foram decrescendo da periferia para o centro. Começaram em 600 e terminaram em 200 metros de altitude. Ficou claro? Bom, olha como o Enem cobrou isso em uma prova de 2013. Aqui ele te mostra um sistema de terraceamento usando os valores de cotas altimétricas. E a pergunta era, qual era a justificativa, qual era a intenção em fazer a técnica de terraceamento usando as curvas de nível? Evitar a erosão. Você cria terraços que geram um impedimento, um amortecimento na força mecânica da água. Além de uma outra vantagem, você ganha área produtiva em uma região que era muito inclinada, agora elas se tornam planas. No Brasil não é muito comum o terraceamento. Aqui é mais comum, como nessa imagem, técnicas de plantio em curvas de nível. Tranquilo, né? Espero que tenha gostado. Aprofunde seus estudos, busque um livro, busque na internet essas imagens e vá treinar. Te desejo todo sucesso e até a próxima aula. Valeu, Humanamente! Nessa outra imagem, nós percebemos Nessa outra imagem também... Beleza, né? Acho que tá bom assim.